Bom, pessoal, então a gente vai continuar com a parte de diagnóstico hepático, aqui, interpretação de exames, tá? Peço desculpas aos passarinhos, eles estão cantando hoje à tarde aqui, estão felizes da vida, sei lá por quê. Enfim. Mas vamos lá. Nessa parte a gente vai falar das enzimas hepáticas, tá? Como a gente viu na primeira parte, a gente falou sobre bilirrubina. A bilirrubina está mais relacionada com a funcionalidade hepática, tá? A gente viu que não é só uma lesão hepática, uma alteração hepática que vai aumentar a bilirrubina, pode ter outras situações. No caso das enzimas, a gente vai utilizar essas enzimas para diagnosticar uma lesão hepática e para localizar essa lesão. Vocês já vão entender o que é isso, a gente vai explicar ao longo da aula aqui. Tá? O que acontece? O fígado, ele é um órgão super importante para a gente, enfim, ele é muito importante para o metabolismo no geral, mas ele tem uma função que nenhum outro órgão faz, que é o ciclo da ureia. É uma via que acontece, só vai acontecer no fígado, tá? Onde ele vai, o ciclo da ureia, ele converte amônia em ureia. Por que isso é importante? Bom, a amônia a gente produz diariamente pela oxidação de aminoácidos, tá? E ela é extremamente tóxica para a gente. Tá? Então, para a gente amenizar essa toxicidade, a gente pega essa amônia e converte ela em ureia. Ureia foi formada, a ureia vai ser excretada de alguma forma. Tá? Se você tem alguma lesão hepática que vai interferir na funcionalidade do fígado, você acaba perdendo a funcionalidade do ciclo da ureia e acaba por acumular amônia no seu organismo. Isso é horrível. Tá? Por que horrível? Ela é tóxica, ela pode dar diversas alterações no seu organismo, altera trato gastrointestinal, altera a contração cardíaca, altera a funcionalidade do sistema nervoso. Tá? Então, é um problema acumular amônia. E como que a gente faz para evitar esse acúmulo? Tá? Vai ser um acompanhamento para ver se o indivíduo tem uma lesão grave ou não no fígado a ponto dele começar a acumular amônia. Tá? E por que a gente vê as enzimas hepáticas nesse caso? Você tem lá a sua célula do fígado. Ela normalmente está lá sem nenhum tipo de lesão, está quietinha, está bonitinha. Tá? E, enfim, um pouco dessas enzimas intracelulares, elas acabam indo para a circulação. É normal, nossa célula faz isso. Tá? Qualquer célula de qualquer tecido. Então, a gente tem concentrações normais de enzimas hepáticas. Vocês vão ver. Agora, se eu tiver uma lesão nessas células, ou sei lá, uma proliferação, uma metástase aqui, alguma coisa assim, mas a gente vai focar principalmente nas lesões, que no caso do fígado é onde eu tenho maior aumento. Se eu tenho uma lesão, essas enzimas elas acabam saindo de dentro da célula e vão para a circulação. Tá? Então, qualquer tipo de lesão hepática que a gente tenha, as enzimas que estão dentro dos hepatócitos, dentro das células hepáticas, acabam indo para a circulação. Tá? E a gente consegue identificar isso na circulação. Então, se eu tiver um aumento de uma enzima que deveria estar dentro da célula hepática na circulação, significa que aquela célula foi lesionada de alguma forma. E quais são as enzimas que a gente vai ver hoje? A gente vai ver a ALT e a AST, tá? Ou TGP e TGO, tá? Depende da referência, enfim, TGP e TGO é um nome mais novo, mas como eu sou das antigas, eu chamo de ALT-AST, tá? Mas dá na mesma, tá? Então, a gente tem a ALT e a AST, e a gente tem a fosfatase alcalina e a GGT. Tá? Por que eu dividi dessa forma? A ALT e a AST, tá? Elas vão ser relacionadas com lesão, diretamente com lesão. Tá? O que eu quero dizer? Se eu tenho ALT e AST elevada na circulação e elas aumentam as duas juntas, sempre, o que pode acontecer, a gente já vai falar sobre isso, é uma aumentar mais que a outra, mas enfim, lesão na massa hepática aumenta a ALT e AST, elas estão identificadas como lesão, tá? Elas estão relacionadas, desculpa, como a lesão hepática. Então, se eu aumentei a ALT-AST, tem algum tipo de lesão no fígado. Bom, tá? Daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho delas. Já a fosfatase alcalina e a GGT, a gente fala que ela localiza essa lesão. Tá? Como assim localiza a lesão? Vocês vão ver que fosfatase alcalina e GGT aumentadas sozinhas, sem aumento de ALT-AST, sem nenhum outro tipo de aumento, você não sabe dizer muito de onde elas vieram, tá? Porque a gente tem fosfatase alcalina e GGT em outros órgãos que não o fígado. E no fígado em si, elas não são espalhadas pela massa hepática inteira. Elas estão localizadas em um local específico ali do fígado. A gente já vai falar sobre isso, que está aqui, né? Enfim, nos canalículos biliares.
Tá? Então, lesões em canalículos vai aumentar a fosfatase alcalina em GGT. Tá? A gente vai falar primeiro da ALT e da AST, depois de fosfatase, depois de GGT. Tá? Essa aula aqui é bem rapidinha, bem simplesinha, ela tem alguns pormenores aí, mas eu acho que eles são bem simples e no final vão ter aí 3 casos para a gente juntar tudo isso que a gente viu, tanto da bilirrubina quanto dessa aula. Bom, o que acontece? Primeira informação que eu tenho que dar para vocês. ALT e AST. A AST, ela é uma enzima majoritariamente mitocondrial, ou seja, ela está dentro da mitocôndria das células. Tá? Pode encontrar no citoplasma? Pode. Tá? Pode, mas ela majoritariamente se encontra na mitocôndria. Então, a AST está dentro de mitocôndrias, vamos pensar assim. E a ALT está dentro de citoplasma. Por que eu estou falando isso? Porque vai ter uma relação no aumento das duas. A gente já vai ver. Tá? E a gente precisa lembrar, ó, AST, mitocôndria, lembrando, a mitocôndria é uma organela, está dentro da célula. Tá? E a ALT está no citoplasma da célula. Então, o que eu quero dizer? Se eu lesionei membrana plasmática só, vai sair lá um pouquinho da AST que tem no citoplasma e a ALT que tem no citoplasma. Se eu lesionei a membrana e a mitocôndria, vai sair essa haste que estava dentro da mitocôndria também. Tá? Por que eu estou falando isso? Quando a gente pensa no aumento de ALT e AST, tá? O que pode aumentar ALT e AST? Alterações hepáticas no geral. Tá? Então, aqui algumas que eu coloquei. Ó. Bebida alcoólica, esteatose não alcoólica, hepatite autoimune, hepatite alcoólica, medicamento, doença colesterol, qualquer alteração hepática que leve a uma lesão hepática, tá? Vai acabar aumentando os níveis tanto de ALT quanto de AST. Tá? As duas acabam aumentando juntas. O que vai mudar, o que vai falar, é quem aumenta mais. Tá? Enfim, e daí a gente vai ter algumas relações aqui. Tá? Eu já vou falar daqui a pouco. Mas, enfim, uma esteatose não alcoólica, o aumento de ALT e AST não é igual ao aumento numa hepatite crônica ou numa hepatite alcoólica. Tá? Vai ter uma diferença. Por que isso? Enfim, quando a gente tem a ALT e a AST, por ela estar localizada principalmente dentro de mitocôndrias, tá? O aumento, a AST estar maior do que a ALT na circulação, lembrando, lesionou, pum, aumenta as duas, tá? Daí, se a AST estiver maior do que a ALT, isso significa um dano celular mais profundo. Por que um dano celular mais profundo? Você lesionou não só a membrana, você já está lesionando a mitocôndria das células. Tá? Então, um dano bem mais profundo, um dano maior. Tá? O maquinário da célula está mais prejudicado. Então, a gente tem essa relaçãozinha aqui. Quando a AST está maior que a ALT, a gente fala que é uma lesão mais agressiva e mais profunda. Tá? Quando a ALT está maior que a AST, a gente fala que é uma lesão mais branda e mais superficial aí. Tá? Enfim, isso vai ser importante. Daqui a pouco eu dou os tipos de lesão que pode acontecer. Eu já volto no slide e já falo que pode ser uma lesão mais agressiva e uma lesão mais branda. Tá? Então, primeira coisa importante. Lesão, ALT e AST, as duas aumentam. Tá? Se a AST estiver maior, provavelmente é uma lesão mais agressiva, mais profunda. Se a ALT estiver maior, provavelmente é uma lesão mais branda e mais superficial. Tá? Quando a gente fala uma lesão mais agressiva, mais profunda, ela geralmente é crônica. Ela já está lá há algum tempo. Tá? Ela se cronificou de alguma forma. Então, essa AST maior que a ALT também geralmente é uma lesão mais crônica. E a ALT maior que a AST geralmente é uma lesão mais aguda. Tá? No próximo slide vai ter isso. Aqui tem as referências de ALT e AST. Essas referências aqui, elas mudam bastante. Tá? Enfim, tem lugar que considera homem 41, tem lugar que... Enfim, elas mudam bastante. Tá? Mas, em média, isso daqui. Para homem, até por volta de 40, tanto ALT quanto AST. Para mulher, por volta aí de 35. Tá? Esse é o padrão. Bom, o que acontece? Vamos lá. Um aumento de até 2 vezes, ou seja, vamos considerar em a média 40, tanto para homem quanto para mulher. Né? Mulher é 35, homem é 40, é bem próximo. Então, se chegar até 80, ali, 90, vamos dizer assim, o aumento de ALT e AST, ele é considerado inespecífico. Então, o que é isso, um aumento inespecífico? Enfim, está aumentado, mas você não consegue dizer com certeza que é uma lesão hepática. Tá? Pode ser de uma lesão hepática? Pode, mas pode ser também de alguma disfunção hepática que você teve pontual
e teve esse aumento e o seu corpo vai se recuperar disso sozinho, tá? Então, até uns 80, 90 ali no valor de referência, tanto de ALT quanto de AST, a gente considera inexpressivo, tá? ALT e AST não tem só no fígado. O fígado é o principal órgão que contém elas, mas tem, por exemplo, em músculo, tá? Mas é claro que quando a gente pega as concentrações hepáticas são muito maiores. Então, o aumento de ALT e AST na circulação está mais relacionado com lesão hepática, tá? Mas até 2 vezes a gente considera inespecífico. A gente não vai relacionar com nenhum tipo de doença, nenhum tipo de alteração grave, tá? No específico, que primeiro, você não sabe se realmente veio do fígado e se veio do fígado é algo pontual, tá? Já dou exemplo disso. Aqui, eu já até falei isso. Geralmente, quando a AST está mais elevada que a ALT, isso daqui vai indicar uma lesão crônica, tá? Ou de origem alcoólica, tá? Então, AST maior que ALT, geralmente lesão crônica ou de origem alcoólica. Tá? Nem toda lesão crônica é de origem alcoólica, a gente vai ver que tem uma enzima que marca isso. Já quando a ALT está maior que a AST, isso daqui geralmente indica uma lesão aguda, tá? Vou voltar um pouquinho aqui só para a gente ver. Que causa uso abusivo de bebidas alcoólicas. Geralmente, uma lesão hepática causada por bebida alcoólica, a AST vai estar maior que a ALT. Esteatose não alcoólica, tá? Se ela tiver no início, aí não tiver já cronificado de um modo grande, a ALT vai estar maior que a AST. Tá? Se ela tiver cronificada, ainda esteatose é uma lesão leve, tá? Elas ficam numa concentração parecida. Tá? Hepatite, vai depender da hepatite. Tem hepatite que fica mais crônica, tem hepatite que é mais aguda. Tá? Vai depender. As crônicas, a AST está maior que a ALT, as agudas, a ALT está maior que a AST. Medicamentos, geralmente a ALT maior que a AST, porque ela é uma lesão mais aguda quando é causada por medicamento. Tá? Doença colestática, que vão ser nas vias biliares. Tá? Quando ela só está localizada nas vias biliares, geralmente a gente tem um aumento inespecífico. Tá? Que é uma lesão, mas dá um aumento inespecífico. Vai ter até um caso no final disso. E a gente vai ver o que acontece com as outras enzimas que a gente não falou aí. Aqui, falei de aumentos inespecíficos. Então, já dei um exemplo ali de aumento inespecífico. Uma lesão localizada especificamente em canalículo pode dar um aumento inespecífico de ALT e AST. Não aumenta tanto, tá? Agora, o que pode acontecer aqui? Sei lá, um indivíduo foi lá no churrasco, comeu gordura pra caramba, bebeu pra caramba, enfim, daí no outro dia foi lá fazer um exame de sangue, pode acontecer esse aumento inespecífico, tá? Daí o cara faz o exame, tá aumentado, enfim, vai achar que tem uma lesão, enfim, pode ser, mas passou uma semana, passou alguns dias, uma semana é muito, passou 1, 2 dias, se ele repetir o exame, provavelmente já vai estar normal. O que é isso? Ele deu uma porrada no fígado, o fígado sentiu, tá? Mas ele consegue se recuperar sozinho. Tá? Outra coisa, alguns medicamentos, eles causam aumento de ALT e AST. Estatinas, por exemplo, que são medicamentos utilizados nas dislipidemias, tá? Se o indivíduo toma estatina, ele pode ter um aumento de ALT e AST também, e que quando ele parou, vai voltar ao normal, tá? E é inespecífico também. E por último aqui, mas não menos importante, a grandeza dos valores vai mostrar a extensão da lesão e não necessariamente a gravidade. Como assim? Quanto maior forem os valores de ALT e AST, isso significa a extensão da lesão. Tá? Enfim, quanto maior foram os valores, mais células do fígado estão sendo afetadas por aquela lesão. Tá? E não necessariamente a gravidade. A gravidade ela está mais relacionada com quem está maior, AST ou ALT. Tá? Se a AST estiver maior, isso daqui vai ser uma lesão mais grave do que uma lesão que a ALT esteja maior. Tá? É importante saber isso só para vocês terem uma relação. O valor em si, ele vai mostrar tá, o aumento do valor, quanto aumentou. Tá? Vai mostrar a extensão da lesão. É uma lesão extensa, ela é bem grande, ela está ocupando o fígado inteiro ou não. Enquanto que a gravidade dessa lesão vai estar mais relacionado com a elevação da haste, tá? Porque daí é uma lesão mais agressiva e mais profunda. Obviamente, né, que se você pegar lá uma lesão mais agressiva e mais profunda que está lá 2% do seu fígado contra uma lesão mais branda que está 100%, a lesão mais branda é mais importante porque está mais extensa, tá? Mas quando a gente pensa nos valores absolutos, enfim, a gente está pensando na extensão da lesão, tá? E para ver gravidade a gente vê, tá, beleza, essa lesão está extensa, essa lesão está desse tamanho, tá? Qual é mais grave? A gente vê qual que tem a haste mais elevada. Bom,
Daqui a pouco vai ter os casos, eu acho que isso fica um pouco mais claro. Fosfatase alcalina. Fosfatase alcalina é uma enzima que ela não tem só no fígado, ela, enfim, tumores apresentam fosfatase alcalina e ossos também apresentam bastante fosfatase alcalina. Mas por que ela está aqui? Ela é uma enzima utilizada para localizar lesão em canalículo biliar. Tá? Então, quando a gente tem qualquer tipo de lesão, de alteração em canalículos, tá? Vai ter aumento de fosfatase alcalina. Principal, e a gente vai ter um caso disso, é obstrução biliar. Tá? Cálculo biliar, ele acaba aumentando bastante fosfatase alcalina com um aumento bem brando das aminotransferases aqui, das transaminases, que é a ALT, AST ou TJ e TGP, tá? Porque a lesão está localizada nos canalículos e não na massa hepática em si. Tá? Então, a fosfatase alcalina é uma enzima utilizada para localizar a lesão. Beleza, está aumentado o ALT-AST. Tem lesão em canalículo? Como que você vai ver isso? Olhando para a fosfatase alcalina, tá? E para GGT, que é a gama-glutamilotransferase. A GGT também é uma enzima localizada em canalículos. Tá? Então, se eu tenho uma lesão em canalículos, aumenta a fosfatase alcalina e aumenta a GGT. Tá? Você vai falar, pô, por que tem duas? Né? E a GGT, de novo, tanto a fosfatase alcalina quanto a GGT sozinhas aumentadas não tem um grande significado, porque elas não estão só em canalículos hepáticos, elas têm outros tecidos. Tá? Então, você não sabe de onde ela vem. Elas vão ter aí uma importância clínica juntas, as duas juntas, e junto com o aumento, seja inespecífico ou não, das transaminases, da TGO e da TGP. Bom, mas o que acontece com a GGT? Tá? A GGT ela vai aumentar lá quando você tem lesão em canalículo, mas ela está super relacionada com álcool, com lesão alcoólica. Tá? Quando o indivíduo ele tem uma lesão alcoólica, tá? O exame de um indivíduo que tem uma lesão alcoólica, ele geralmente é característico. Tá? Se ele já tem aquela lesão mais cronificada, enfim, a AST vai estar maior que a ALT. Tá? Então, ele tem uma AST maior que a ALT. Tá? Uma lesão mais agressiva, mais alcoólica. A fosfatase alcalina pode estar levemente aumentada, pode estar normal, tá? Mas a GGT vai estar aí, enfim, com um aumento absurdo, tá? Às vezes 10 vezes de aumento. Tá? A lesão alcoólica promove um aumento muito grande de GGT. Tá? Só deixando bem claro. Aumentou só a GGT. Eu vejo lá, assim, chega alguém e fala, esse cara tem uma lesão hepática. Tá? E está com aumento de GGT. Só o aumento de GGT sozinho, com a lesão hepática, você pode dizer que é alcoólica? Não. Tá? Não. Por quê? Esse aumento de GGT pode ter vindo de lesão em canalículo. Para você saber dar essa certeza de alcoólica, a AST tem que estar maior que a ALT. Tá? E como eu disse aqui, ó, AST maior que a ALT pode indicar uma lesão crônica, tá? Ou uma lesão de origem alcoólica. Tá? Pode ser as duas, pode ser uma alcoólica crônica. Né? A alcoólica geralmente é crônica. Mas, sei lá, o indivíduo tem uma esteatose que desenvolveu por uma cirrose. Tá? Esteatose não alcoólica, que desenvolveu por uma cirrose. Ele teve uma lesão causada pelo álcool? Não teve. Tá? Mas a AST vai estar maior que a ALT. Como que você faz para confirmar se essa lesão foi causada? GGT. Tá? O GGT vai confirmar se essa lesão é alcoólica ou não. Tá? Então, de novo, GGT sozinho não indica lesão alcoólica. É um todo. Para indicar lesão alcoólica, o GGT tem que estar super aumentado e a AST tem que estar maior que a ALT. Tá? Se o GGT está super aumentado e a ALT está maior que a AST, por exemplo, provavelmente é uma lesão em canalículo. E daí você vai olhar para a fosfatase alcalina, ela vai estar aumentada também. Tá? Bom, é cheio de pormenores aqui, esse está aumentado, esse não está, mas é relativamente simples essa aula, tá, pessoal? Vocês pararem aí para perceber, enfim, escrever num papel tudo que eu falei, vocês vão ver que é pouca informação e é relativamente simples de acompanhar. Tem 3 casinhos aqui, já vou adiantar, não tem nenhum caso de alcoólica, tá? Eu tirei o caso de alcoólica, enfim, eu tô falando, por isso que eu gastei mais tempo falando com uma alteração alcoólica aqui. Tem 3 casos de lesões não alcoólicas que a gente vai resolver aqui e que são relativamente comuns na prática. Tá? Primeiro, aqui, enfim, não sei se vocês vão conseguir ler, mas essa sataninha não muda de lugar. Vamos lá. Ó,
Uma paciente obesa, 52 anos de idade, nega tabagismo e consumo alcoólico, tem alteração em alguns marcadores plasmáticos no exame de rotina. Daí foram dados esses resultados aqui. Ó. ALT, 189, está bem aumentada, passou do aumento inespecífico. AST, 100 aqui, também está aumentado. Tá? Fosfatase, alcalina e GGT estão normais, estão lá no limite, mas estão normais. E a bilirrubina, que foi dada a total, lembrando que a total é a soma da conjugada com a não conjugada, deu 1,8, normal 1,2, ou seja, está aumentado. Tá? Então, se a gente olhar para esses exames, ó, tem uma lesão hepática aqui, tá? Algum tipo de alteração hepática eu tenho, porque tanto ALT quanto AST estão elevadas e estão acima daquele valor inespecífico que eu falei para vocês. Tá? Mas ela é uma lesão aqui mais aguda, mais superficial, enfim, mais branda pelos exames. Bilirrubina total está aumentada, o que significa que eu tenho algum problema com a funcionalidade hepática. Tá? A gente já vai falar isso nas respostas. Vamos ver o que foi perguntado. Qual a provável patologia que esta paciente apresenta, justifique pelos exames e prováveis hábitos de vida. Então, a gente olha aqui e fala, pô, tá, uma lesão hepática, mas aqui eu estou falando qual provável, tá? Isso daqui é super comum em pacientes obesos, tá? O que é isso daqui? É uma esteatose não alcoólica, tá? É o acúmulo de gordura no fígado, tá? Então, o indivíduo é obeso, provavelmente o hábito de vida dele não é saudável, vai ter uma alimentação que não é saudável, com muita gordura saturada, enfim, muito carboidrato. Isso estimula a esteatose não alcoólica. Então, aqui é uma esteatose não alcoólica, porque o hábito de vida, por ser obesa, hábito de vida não saudável, e ALT maior que AST pode indicar uma esteatose não alcoólica. Daí a B. A lesão apresentada é agressiva? Provavelmente não. Por que não? Porque a ALT está maior que a AST. Se ela fosse agressiva, a AST estaria maior, tá? Porque a lesão ia ser mais profunda. Aqui o que está acontecendo é que as células hepáticas elas estão começando a armazenar o triacilglicerol, algumas enzimas ficam prejudicadas, algumas interações por conta da mudança da polaridade da célula, né? Ela fica mais apolar. E esse acúmulo de triacilglicerol está desestabilizando algumas membranas hepáticas. Tá? Não está mexendo com mitocôndria em si. Tá? E a mitocôndria acaba sendo importante, esqueci de falar isso lá no começo, porque o ciclo da ureia tem uma parte de mitocôndria. Tá? Então, quando eu tenho lesão de mitocôndria, acaba sendo mais agressivo porque eu diminuo muito mais a funcionalidade do ciclo da ureia. Bom, e C. Qual o provável tipo de hiperbilirrubinemia que a paciente apresenta? Tá? Então, a bilirrubina total deu 1,8. Se a gente pegar a total, ela é dividida em conjugada e não conjugada. Tá? Nesse caso aqui, eu vou ter uma hiperbilirrubinemia não conjugada. Por quê? Tá? Ela tem um tipo de lesão hepática, certo? Então, essa lesão hepática pode estar prejudicando a funcionalidade hepática. Se prejudicou a funcionalidade hepática, significa que eu não consigo conjugar a bilirrubina de maneira correta. Tá? E a gente pode eliminar a conjugada aqui, desse caso, por quê? Ó, fosfatase, alcalina e GGT estão normais, certo? Se elas estão normais, significa que os canalículos estão zero bala. Tá? Se está zero bala, você não tem nenhum tipo de obstrução, você não vai ter nenhum tipo de cálculo biliar, você não tem nada. Então, o aumento não é da conjugada. A conjugada está saindo numa boa. O aumento aqui é de não conjugada. Tá? Então, é uma hiperbilirrubinemia não conjugada, de origem hepática, tá? Porque essa lesão hepática que ela tem está fazendo com que ela perca um pouco da funcionalidade do fígado. Próximo. Homem de 42 anos, eutrófico, deu entrada no setor de emergência com dores no quadrante direito abdominal, falta de apetite e coceira. Tá? Coceira no abdômen. Antes de continuar, eu já vou dar a resposta, mas isso daqui é característico de cálculo biliar. Tá? Essa coceira no abdômen, falta de apetite e dor no abdômen. Bom, daí foram feitos os exames. ALT e AST estão aumentadas, mas estão pouco aumentadas. Tá? É aquele aumento inespecífico que eu falei. Mas olha a fosfatase alcalina e a GGT, a gama-glutameiltransferase. As duas estão super aumentadas. Isso daqui é clássico de lesão obstrutiva, ou seja, uma lesão em canalículo mesmo, algum tipo de obstrução. Tá?
Daí, se a gente olhar para a bilirrubina, então fica mais claro ainda. Ó. Bilirrubina total 2,8. Fala, nossa, tá muito aumentado. O cara tá ictérico, tá mais que 2 vezes aumentado. Fala, caramba, muito aumentado. Só que quando a gente vai ver a origem do aumento, ele veio de bilirrubina conjugada. Ou seja, o fígado está funcionando normal, está conseguindo conjugar a bilirrubina. Tá? Daí eu respondi aqui. O indivíduo apresenta icterícia? Sim. Lembrando que icterícia é um sinal, né? Não é uma doença. Ele está lá, mais amarelado. Por que ele apresenta icterícia? Porque a bilirrubina total está maior que 2 vezes. Tá? A icterícia ela vai ser identificada aí mais ou menos com um aumento maior que 2 dos valores de referência da bilirrubina total. Tá? Então, como está aumentado mais que 2 vezes, ele provavelmente se apresenta ictérico. Explique a origem do aumento da bilirrubina, fosfatase alcalina e GGT. Aqui a gente consegue explicar com uma coisa só. É algum tipo de lesão ou obstrução em canalículos. Se eu tiver algum tipo de lesão ou obstrução em canalículos vai fazer com que eu acumule a bilirrubina conjugada, certo? E a lesão no canalículo ela é evidenciada pelo aumento de fosfatase alcalina e GGT. Tá? Bom, próximo e último. Esse daqui é o último caso. Homem de 32 anos deu entrada no pronto atendimento com cansaço, indisposição, falta de apetite, vômitos. E depois de anamnese, foi descoberto que fez uso indiscriminado de nimesulida, que é um anti-inflamatório, uma delicinha nimesulida, na verdade, só que ele é extremamente hepatotóxico, por cerca de 3 meses sem receitas médicas para tratar dores nas articulações. Foi feito lá, ALT 600, AST 400, fosfatase alcalina 100, está normal, GGT 36, está normal, bilirrubina total 1,2 aí, está normal. Isso daqui é característico de lesão medicamentosa. Tá? A lesão medicamentosa, ela geralmente vai lesionar de uma forma branda, né, uma forma mais superficial as células hepáticas, tá? Mas acaba não prejudicando a funcionalidade hepática. Tá aqui, ó, bilirrubina tá normal, certo? Se a gente tiver assim, um prejuízo na funcionalidade, a bilirrubina total ia estar aumentada. Então, o seu fígado ia conseguir funcionar de maneira correta. Tá? Mas mesmo assim, uma lesão hepática, ela causa um desconforto muito grande. Tá? Dá uma indisposição, o indivíduo fica largadão, falta de apetite, pode dar enjoo, pode dar diarreia, tá? Mas enfim, mas não prejudica tanto a funcionalidade renal, não, hepática, a ponto de acumular amônia. Vamos lá. Qual a provável origem das alterações do exame? Uso indiscriminado de nimesulida. Tá? Aqui eu coloquei nimesulida, eu dei um nome, tá? Mas é uma hepatite medicamentosa isso daqui. Tá? Tem outros medicamentos que também podem causar isso com uso indiscriminado. Diga qual deveria ser a conduta para que os exames retornem a padrões normais. Enfim, se o indivíduo for saudável e ele só teve isso daqui por causa da nimesulida, você tirou a nimesulida, esperou um mês, aí até menos às vezes, esses valores tendem a voltar ao normal. Tá? Se for medicamentoso, você tira o medicamento, e se for a curto prazo, 3 meses não é tão crônico assim, e você tirou o medicamento, vai voltar ao normal. Tá? Então, se você tira o medicamento, esses valores eles tendem a voltar ao normal. Então, a aula de hoje é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, estamos aí, a gente se conversa. Falou, vou conseguir parar de uma vez hoje. Falou!